Amém, queridos? Glória a Deus. Vira para quem está perto de você e diga assim, ó, que bom que você está aqui hoje. Que bom. E abre a sua Bíblia no livro de Provérbios. Essa semana, a gente sempre está pregando daquilo que é uma experiência nossa, né? E essa semana eu tive uma experiência engraçada, mas divertida, mas que importante, né? A minha maior inspiração sempre foi a minha esposa. Sempre foi a minha esposa. E na terça-feira, na quinta-feira, ela chegou lá em casa dizendo, eu quero um pouco de silêncio, né? E aí eu cheguei em casa, fiquei caladinho, fiz aquele nosso símbolo universal de que eu vou ficar calado, e aí eu queria falar, aí eu fui lá no rádio, botei aquele sonzinho alto e coloquei a música, quebra o silêncio. A gente riu um bocado, e interessante que hoje no estudo de Abacuque, uma das crises de Abacuque foi com o silêncio de Deus. Então eu queria falar com você hoje, nessa manhã, sobre a autoridade que Deus te dá, a autoridade que Deus te dá para você ficar em silêncio. Amém, queridos? Provérbios, então, eu quero começar dizendo como é importante o silêncio. Às vezes a gente despreza o silêncio, mas ele é muito importante. Provérbios 13, verso 3, ele traz... Aliás, o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, fala muito sobre o silêncio. E a sabedoria e o silêncio andam de mãos juntas. E eu quero falar com você sobre a importância do silêncio. Provérbios 13, verso 3, diz assim, a pessoa que consegue guardar sua boca preservará a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. É interessante que dentro do nosso relacionamento com Deus, Deus ele se preocupa, ou ele se interessa com tudo que faz parte da nossa vida. E uma das coisas que Deus diz que é importante fazerem parte da nossa vida é o silêncio. Né? Há tempo que nós precisamos parar de falar. O próprio livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 7, diz isso. Há tempo que a gente precisa parar de falar. O silêncio ele é importante. Por quê? Por que o silêncio é importante? Porque quem abre a sua boca demais, quem fala demais e não reflete no que está falando, quem não se preocupa com aquilo que está falando, vai estragar a sua própria vida. Não vai estragar a vida dos outros, não vai complicar a vida dos outros, vai estragar a sua própria vida. É impressionante que quem fala dos outros, a tal da fofoca, pensa que está estragando a vida do outro. Mas a Bíblia diz que quem fala sem guardar a sua boca, ou quem fala sem refletir, ou quem fala sem pensar, estraga a sua própria vida. Então a gente começa a entender uma dinâmica no mundo espiritual da importância de sermos cuidadosos naquilo que a gente vai falar. Então cuidado com aquilo que você fala, porque aquilo que você fala, se você não pensa, se você não reflete, se você não guarda, você acaba se atrapalhando, se arruinando. Quantas vezes você já estragou, você já criou problema, você já trouxe ruína, né? Arruinar vem da raiz ruína. E ruína é quando tem uma obra que foi destruída. E aquela obra destruída, ela agora está arruinada, aquela obra está em ruínas. Então, o que é uma ruína? É uma coisa que era para ser de um jeito, mas que foi vencida pelo tempo, que foi deteriorada, que foi estragada, e agora ficou arruinada. Então, a Bíblia diz que através da capacidade de nós guardarmos o silêncio, nós seremos construtores da nossa vida, que é o que o texto está falando aqui, ao contrário. Eu sempre gosto de ler a Bíblia ao contrário, né? Porque fala que quem fala sem refletir arruína a sua vida. Então, se eu não falar sem refletir, for cuidadoso, eu vou estar construindo, porque seria o antônimo da ideia desse texto. Então, a importância do silêncio, ela começa com uma preservação da nossa própria vida. Continua, Provérbios capítulo 18,
versículo 7, diz o quê? Provérbios, capítulo 18, versículo 7, diz assim: a boca do insensato é a sua própria desgraça, e seus lábios uma verdadeira cilada para a sua alma. A boca dos insensatos, ou em outra versão, a conversa do tolo. O que é uma pessoa tola? É uma pessoa que não tem senso. E o que é uma pessoa que não tem senso? Que não se toca. Né? Pega o seu dedo, querido, o seu dedo indicador da sua mão direita. Pega o seu dedo indicador da sua mão direita. É um exercício lúdico para entendimento da palavra. Agora toque a ponta do seu nariz com o seu dedo. Isso. Se tocou? Todos se tocaram. Quem não tem senso é aquele que não se toca. Aquele que não se toca é aquele que não percebe a conexão entre aquilo que está acontecendo, entre aquilo que acontece com a sua própria vida. Esse é o tolo, que às vezes pode ser chamado de louco, às vezes pode ser chamado de insensato. E a Bíblia então vem falando que a fala ou a conversa, o jeito de falar, as palavras ou a falta de silêncio do insensato traz desgraça. E nós estamos num tempo de graça. E o que é desgraça? É não graça, ou falta da graça, ou sair da graça. A graça, de uma maneira simplória e generalista, é entendida como um favor que a gente ganha que a gente não merece. Mas a desgraça seria o quê? Seria uma raiva ou um juízo que a gente ganha e que a gente não merece. A desgraça é uma coisa que acontece que a gente não merece. E que não é boa, é ruim. Que é uma coisa que é um desfavor, que também é imerecido. Então a Bíblia vem dizendo que a fala, a conversa daquele que não tem senso, ou daquele que não entende como as coisas estão fora do senso, e o senso é esse entendimento, é a sabedoria, a não tolice. A fala ou a conversa traz o quê? Traz uma situação que a própria pessoa não merece, mas que acontece, e que não é boa, é uma desgraça, é um desfavor, é uma tragédia, é um problema. Ou seja, a Bíblia começa a dizer que a nossa boca pode ser uma fábrica de problemas. Uau! Sua boca, sua fala, a falta do silêncio pode ser a origem, pode ser o gênese, pode ser o fator motivador do problema. Então veja, o silêncio, ele é importante. Por quê? Porque traz para a nossa vida uma falta de favor, ou uma desgraça, e isso para a gente é uma cilada. O que é cilada? Eu nunca preparei uma armadilha ou uma cilada, mas talvez você já tenha tido essa oportunidade, né? Que você vai no mato e pega lá, ou vai em casa, monta ali aquela cilada, né? Aqui na igreja tem uns negócios pretos assim no chão, né? E se coloca aquilo ali, é uma cilada, para que o roedorzinho ele entre e ali ele seja surpreendido, não sai mais, fica preso, morre. É uma cilada. Então veja, uma cilada é aquilo que pega de surpresa. Uma cilada é aquilo que você não está esperando. Cilada é aquilo que acontece do nada. Cilada é quando você já vê, você já está preso, você caiu, você já não está mais como estava antes, alguma coisa aconteceu, você caiu em cilada. Então veja, a Bíblia vem falando que a falta do silêncio arma ciladas para as nossas vidas. Arma ciladas. Vai fazendo a conta de como o silêncio é importante. No silêncio que eu estou falando, não se inclui glória a Deus no culto, amém, irmãos? Você pode dar o seu glória a Deus, dar o seu aleluia, dar o seu amém, não inclui isso. Mas é aquela palavra que ela é falada de forma impensada, é aquela palavra que é falada fora do senso. E ainda, Provérbios capítulo 21, versículo 23, fala o seguinte: quem reflete antes de falar, evita muitos dissabores e sofrimentos. Ou, quem é cuidadoso no que fala, evita
sofrimento. Aleluia? Amém? E vamos mudar o slogan, né? Pare de sofrer, vírgula, fale menos. Pronto. Eu gosto dessas coisas que são uma inspiração de Deus, né? Nada muda? Se nada muda, pare de sofrer, pare de falar. Porque quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Então, se eu estou sofrendo, pode ser que o sofrimento seja por causa da minha palavra. Ou seja, por causa das minhas palavras, ou por causa da minha ausência de silêncio. Então, a importância do silêncio, ela fica muito clara para cada um de nós, porque o silêncio, ele ajuda a preservar a nossa vida contra o sofrimento. Quando eu ouço uma palavra dessa que eu estou pregando, a minha vontade é não falar mais nada, ficar calado o tempo todo, né? A gente não consegue, mas dá vontade. Por quê? Porque quem muito fala, sofre muito. Quem é cuidadoso, e geralmente quando tem cuidado, você evita o que fala, evita falar demais, você acaba evitando o sofrimento. Por isso que Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, diz claramente que existe um tempo, Eclesiastes 3:7, que existe um tempo de você ficar calado. Repita assim comigo, existe um tempo. Isso é fundamental. Porque às vezes a gente acha que tem que falar o tempo todo. E pela palavra, eu quero mostrar para você que tem coisas que você não vai ter que falar. Pela palavra e pelo exemplo de Jesus, eu quero mostrar para você que tem respostas que você não vai ter que dar. Pela palavra, eu quero mostrar para você que tem momentos que calar significa ser espiritual. Então veja, abra comigo em Mateus, capítulo 5, versículo 39. Quando Jesus está lá no sermão ou na pregação, lá do monte, não tinha um templo para tantas 1.000 pessoas, 3.000, 5.000 pessoas. Jesus, então, ele faz o seu culto a céu aberto. Talvez aquela igreja não fosse tão pentecostal, porque como é que ia ouvir Jesus falar sem microfone, né? Aí todo mundo ficou quietinho para ouvir Jesus falar, e Jesus começou a falar, e uma das coisas que ele falou foi, eu lhes digo, não resistam ao perverso. Traduzindo para o Carioquês 2019, não reage a assalto. Ao que te pede, dá. E se alguém te ferir na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Eu quero começar falando que um dos maiores silêncios, ou dos mais importantes silêncios que nós precisamos desenvolver em nossas vidas, é o silêncio da não reação. É o silêncio de não devolver na mesma moeda. É o silêncio da não vingança. É o silêncio de não fazer o mal como o mal nos foi feito. É o silêncio de não retribuir como a pessoa ou a situação merece. Mas é ficar quieto. Uma das grandes dificuldades que nós temos é preservar a nossa identidade em Deus. E quando eu uso esse texto, eu sempre faço um teatrinho e alguém bate. Alguém é o agressor e alguém é o agredido. Mas quem foi agredido se devolve, ele agora muda a sua identidade. Em vez de ser o agredido, ele agora também passa a ser de igual forma o agressor. E quando Jesus, ele fala para você ficar em silêncio, não reagir, não devolver, não revidar, não se vingar, ele está dizendo, mantenha a sua identidade, continua sendo quem você é, não se iguala por baixo, não se diminua, não faz o mal que você não quer que seja feito para você. Jesus chega a dizer que a lei, ou a Bíblia toda, se resume apenas a duas coisas. Para simplificar, para facilitar, para acabar com qualquer teólogo ou qualquer teoria. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Acabou. Tudo se resume
a isso, só isso. Porém, quando nós não conseguimos guardar o silêncio para nos vingar, e aí a gente se vinga reagindo, e eu entendo que essa é uma dificuldade, eu entendo que isso não é algo que a gente não saiba, que o homem e a mulher de Deus não saibam, eu entendo que isso é algo que já é consciente, já é sabido, já é compreendido, mas eu entendo que isso é um desafio, é uma proposta, é uma motivação para você ouvir de novo, que, por vezes, quando você não reage, você evita muito sofrimento, porque há um silêncio na não reação. É importante você saber que quando você consegue guardar o silêncio, você evita desgraça na sua vida. E quando você não reage e não devolve, e não ofende quando é ofendido, e não magoa quando é magoado, e não bate quando apanha, isso vai trazer um benefício para a sua vida. Alguém precisa dizer isso para você? Alguém precisa mostrar a importância disso para você? Alguém precisa lembrar a você que a palavra de Deus diz para que nós sejamos pessoas não reativas. É impressionante quando a gente vai fazer exame de sangue, e a gente lê lá no exame de sangue, né? O teu sonho é olhar lá. Hepatite, não reativo. Graças a Deus, né? HIV, não reativo. Sífilis, não reativo. O que mais? DST qualquer uma, não reativo. Como é bom quando a gente fica livre de uma enfermidade, de uma doença, de um mal, quando não há reação. Então veja que é exatamente nesse sentido que Jesus fala que o silêncio desafiador que nós temos para as nossas vidas é preservar aquilo que nós já alcançamos. E uma das maneiras que a gente preserva aquilo que nós já alcançamos é não devolver com a mesma moeda, é preservar o silêncio da não reação. Repita assim comigo: não reagir é uma forma de silêncio. A segunda está em João, capítulo 19, versos 10 e 11. João, capítulo 19, versos 10 e 11, que diz assim: então Pilatos o advertiu: tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e para poder te crucificar? Ao que Jesus lhe afirmou: não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Nesse momento, Jesus é entregue para Pilatos, que faz inquirições, faz perguntas, ele vai tentando conversar com Jesus para, de alguma maneira, encontrar nos argumentos, nas palavras, nas respostas, uma justificativa para liberar Jesus, segundo a autoridade que Pilatos tinha, mas Jesus, nesse momento, não responde àquela pergunta que lhe foi feita. Que silêncio poderoso é esse silêncio? Quando, diante de alguém que pode te ajudar, mas que não é do propósito de Deus, você se cala. Que silêncio poderoso é esse? Quando diante de alguém que pode mudar as coisas para você para melhor, você prefere ficar calado e não contar com aquela ajuda, porque aquela ajuda não é a de Deus para a sua vida. Que silêncio poderoso! Quando Jesus, diante de Pilatos, ele é interrogado e ele não responde. Sabe, queridos, tem perguntas que vão fazer para você que você não precisa responder. Que não é para você responder. Tem gente que vai te perguntar coisa, não é porque quer conhecer a Deus, mas porque quer te pegar em alguma incoerência. E aí, porque você não tem tanto tempo de estudo, tanto tempo de conhecimento, você acaba se confundindo. Tal pergunta, ela nem deve ser respondida.
Tem gente que vai te perguntar coisas na sua vida que não merece que você responda, porque você sabe que não fazem parte do plano de Deus. Uma vez uma pessoa que eu amo virou para mim e falou: você sabe que você está condenando a sua família a ser pobre. Você sabe que você vai fazer todos sofrerem e você vai ser o culpado. Sabe qual foi a minha resposta? Há perguntas que nós não podemos responder. Há perguntas que o silêncio fala mais alto. Há perguntas que é muito sábio não respondê-las. Jesus nos orienta a não responder a todas as perguntas, cedendo a vantagens que lhe ofereçam. Em vez disso, devemos afirmar verdades espirituais. Quando Pilatos fez uma pergunta para ele, Jesus não respondeu a pergunta, mas afirmou: todo o poder vem do meu Pai, todo o poder vem de Deus, Deus está no controle, Ele é o Todo-Poderoso. Jesus não se limitou a responder o que Pilatos estava querendo, Jesus se limitou a reafirmar a sua confiança no seu Pai, em um Deus que pode todas as coisas. Ao invés de responder a todos os que te perguntam, comece a afirmar o poder de Deus sobre a sua vida e o quanto você se relaciona com o seu Pai. 3. Isaías capítulo 53, versículo 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7. Diz o que o texto? Como ovelha? 53, 7. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Diante do sofrimento, diante da dor, diante de uma apropriação indevida por parte do inimigo, tirando a lã, tirando o pelo, tirando o couro, Jesus não abriu a boca. Amados, um dos silêncios mais poderosos que nós temos à nossa disposição é a não murmuração, a não reclamação. A capacidade que você tem de ficar calado quando alguém faz uma coisa contra você e que você não quer. É importante lembrar que ovelha, ela precisa ser tosqueada. Precisa. Uma ovelha que não é tosqueada, essa semana eu recebi uma mensagem que eu estou lá inscrito naquele grupo, de uma ovelha que foi achada 6 anos depois, sem ter sido tosqueada. E de alguma forma ela estava enorme e ela mal conseguia andar. Você sabe que se a ovelha tiver pelo demais e ela for beber água no rio e cair, ela não consegue mais se levantar, porque o pelo dela fica pesado com a água e ela morre afogada. Então é preciso que a ovelha seja tosqueada. Faz parte da natureza de ovelha ser tosqueada. Por isso que nós precisamos, enquanto ovelhas ou servos de Cristo, entender que uma parte da nossa vida nós entregamos para Deus. Nós entregamos nosso dinheiro, nosso tempo, nossas vidas para a obra de Deus, porque isso não nos fará mal, isso nos trará saúde. Mas Jesus, ele não está falando desse relacionamento saudável, ele está falando de uma apropriação errada do mundo, dos inimigos, dos tosqueadores que pegaram a ovelha que não deveriam pegar e tiraram dela o que não deveriam tirar. Mesmo assim, Jesus permaneceu mudo, quieto. Eu sei que você já sabe disso, mas eu quero te lembrar que quando você consegue ficar quieto diante de uma injustiça ou diante de algo errado, Deus ele se levanta para defender a tua causa. Deus ele olha, Deus ele toma conta. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem. E por vezes nós nos esquecemos disso, reclamando, queixando, abrindo a boca. E um dos silêncios mais poderosos que você pode ter na sua vida é a não murmuração. É calar a boca. Eu quero até desafiar você. Hoje em dia tem jejum para tudo. Quando eu era mais novo,
né? Jejum era, de fato, você abrir mão do alimento, da água e da comida durante um tempo para estar em oração. Depois de um tempo, isso desenvolveu. E inventaram uma nova tecnologia de jejum. Jejum de chocolate, jejum de água, jejum de café, jejum de líquido, jejum de gasoso, jejum de... Tem jejum de todo tipo. Jejum de Daniel, jejum de Isaías, jejum de Zacarias. Eu nunca vi tanto jejum na minha vida, né? Então, eu quero propor um novo jejum para você, jejum de murmuração. Fica uma semana sem reclamar de ninguém. Fica um dia sem reclamar de nada. Sem reclamar do governo, sem reclamar da comida, sem reclamar do tempo, sem reclamar de nada. Sem nem em pensamento reclamar de nada. Faz esse desafio contra você mesmo. Veja quanto tempo você consegue ficar sem reclamar de nada. E ofereça essa não reclamação como um sacrifício. Porque você vai ver que a gente aprendeu a reclamar. Reclama do governo, desse ou do outro, e do próximo. Eu nem sei quem é o próximo, mas tadinho, já vão reclamar. A gente reclama da igreja, reclama do pastor, reclama da música, reclama do som, reclama do ar. Está frio, está quente, está morno, está alto, está baixo. Reclama da cadeira, está dura, está presa. A gente reclama. Então veja que um dos maiores silêncios que você pode ter na sua vida é como ovelha muda, não reclamar, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E cuidado, crente, porque às vezes tem crente que está orando e está reclamando. E usa a oração como uma ferramenta de reclamação. Vamos orar? Vamos orar. Orar é espiritual, né? Todo mundo ora, vamos orar. Aí dá as mãos para orar e tal, fecha os olhos, aquela coisa toda, e começa a orar. Ah, Senhor, eu não aguento mais. Eu não suporto mais, Senhor, está doendo, está sofrendo, eu estou irritado, eu estou triste. Ok, isso é um desabafo. Mas aí você vai orar de novo, daqui a 15 minutos. Senhor, como eu já te disse, eu não aguento mais. Aí daqui a 20 minutos você vai orar de novo. Você é uma pessoa de Deus. E você ora de novo e, Senhor, eu não aguento mais. Daqui a pouco você está, aí você fala, orar sem cessar. Aí você já nem fecha mais os olhos para orar. Orando você já conversa. Eu já não aguento mais. Eu já não aguento mais. Daqui a pouco você está orando o tempo todo, falando para todo mundo, reclamando o tempo todo, e falando mal, e reclamando, e se queixando. O nome disso é murmuração. Então, cuidado que a murmuração e o desabafo, eles são antagonistas. Eles não são sinônimos. Eles são antagônicos. E uma das maiores e mais poderosas formas de silêncio é não reclamar. Amém, querido? Você aceita o desafio de ficar sem reclamar um pouco? Você acha que é capaz de ficar sem reclamar? Parar de reclamar de tudo? Hein? Parar de reclamar da toalha que você se enxuga? Parar de reclamar do frio nos pés? Essa semana eu assisti um documentário com a Drica de uma casa que tinha espelho no banheiro aquecido para não embaçar. Eu falei, Drica, eu quero uma casa dessa. Tinha o chão aquecido por debaixo do piso para a pessoa poder pisar descalça e não sentir o friozinho. Eu falei, que coisa, nem sabia que isso existia, eu quero uma casa dessa. Né? Então a gente começa a reclamar. Reclamar está frio. Aí quando está quente, reclama do calor. Aí quando chove, reclama da chuva. E quando está na seca, reclama da seca. Então, meu amado, um dos maiores e mais desafiadores silêncios que você pode ter na sua vida é parar de reclamar. Então, agora eu quero encerrar falando de 3 formas que você desenvolve a autoridade para ficar em silêncio. A primeira está em 2 textos bíblicos. O primeiro está em Abacuque 2:20. Autoridade para ficar em silêncio. Conseguimos ficar em silêncio quando entendemos que Deus está dentro de nós. Abacuque 2:20 declara o seguinte: o Senhor está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio todo mundo. Sabe por quê? Tem alguns momentos que você não consegue guardar silêncio, que você não consegue guardar silêncio nas suas reações, que você não consegue guardar silêncio nas suas murmurações, que você não consegue pensar nas palavras antes delas saírem da sua boca. Isso traz ruína para você, porque você se esquece que o Espírito Santo de Deus habita dentro do coração daqueles que confessam Jesus como Senhor. Você se esquece que Deus habita dentro de você. Você não está sozinho, alguém habita dentro do seu coração, porque o templo do Senhor é você. 1 Coríntios 6,19. Acaso você não sabe que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Agora volta para Abacuque, por favor. Então o Senhor Deus está no seu santo templo.
fique em silêncio diante dele toda a terra. Talvez você se esqueça que você é templo do Deus vivo, que Deus está dentro de você e que você pode ficar em silêncio. Então, a primeira ferramenta ou a primeira condição para que você desenvolva autoridade para ficar em silêncio é saber que Deus está contigo. Então, repete assim, ó, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está dentro de mim, o Espírito Santo de Deus está dentro de mim. E aí você pode dizer, mas eu não consigo. Aí eu falo para você, mas um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. E o Espírito Santo está dentro de você. Desenvolva a habilidade de ficar em silêncio e a autoridade para ficar em silêncio através da compreensão de que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Segundo, em Êxodo capítulo 14, versículo 11 até o versículo 14. Êxodo 14, de 11 a 14. Reclamaram de Moisés. Não havia talvez um número suficiente de sepulturas no Egito? É por isso que nos tiraste de lá para morrermos aqui no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Verso 12. Não é isso que nós te dizíamos lá no Egito, Moisés? O quê? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios. Deixa-nos em paz. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Verso 13. Então Moisés encorajou seu povo, dizendo, não temais, permaneceis firmes, e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo, para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais tornareis a ver. E o verso 14, o Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficais calados. A segunda condição para que você consiga, ou para que você consiga ficar em silêncio, ou para você desenvolver a autoridade para ficar em silêncio, é manter a sua fé, é ficar perseverante, é saber que Deus te tirou de um lugar, Deus te libertou de um lugar, e Deus não quer que você fique naquele lugar de prisão. Deus não quer que você fique no lugar de escravidão. Se Deus te fez transcender, se Deus te fez movimentar, se Deus te tirou do império das trevas, você não vai precisar de novo desfrutar dos prazeres que tem nas trevas. O Senhor vai lutar pela sua vida e o Senhor vai te dar a vitória. O povo de Israel sofria, porque queria um relacionamento com Deus, mas também queria as coisas boas que o Egito podia dar. O povo sofria, porque queria, amava a Deus, mas também queria os prazeres, os alimentos, o modo de vida do Egito. E não conseguia entender que aquilo era destruidor, que aquilo representava um retrocesso, que aquilo representava uma volta para a escravidão. E o povo, em alguns momentos, preferia, a gente não quer servir a Deus, não, a gente quer ser escravo do Egito, só para ter as coisas que o Egito pode nos dar. E aí Moisés, ele encoraja, e Moisés, ele anima o povo, dizendo, ó, fica firme, mantenha a sua fé, fica firme, o Senhor vai lutar, acalma a tua vida, fica em silêncio, aquiete-se. Você não precisa ficar tão agoniado, tão desesperado, tão aborrecido, tão intensamente sofrendo por aquilo que você não tem, e lá no Egito tem, e lá no mundo tem, e lá na escravidão tem. Acalma, acalma. Salmo 46, verso 10, em uma das versões que eu mais gosto, diz, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Sou e serei exaltado entre as nações. E para Deus ser exaltado entre as nações, Deus vai precisar exaltar a sua vida, porque você é povo dele, e como povo de Deus, você será exaltado para que a glória de Deus se reflita através da sua vida. Mas se você está agoniado, inquieto, impaciente, se você não consegue ficar em silêncio, e se esquece que o Senhor é quem luta pela sua vida, você vai viver uma vida agoniada, uma vida que não é uma vida em abundância. Então, acalme-se. O Senhor lutará pela sua vida. O Senhor lutará pela sua vida. Traga Deus para a sua vida. Lembre-se que Deus está dentro de você. Segundo, mantenha a sua fé. Não queira as coisas que o mundo diz para você que você tem que querer. Não deseje as coisas que o mundo diz para você que você tem que desejar. Não anseie.
As coisas que o mundo diz para você que você tem que ansiar, ser os seus sonhos, é mentira. Mantenha a sua fé. Fique firme, acalme-se. O Senhor vai te dar vitória. O Senhor lutará pela sua vida. Amém, queridos? E para encerrar, livro de Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz o quê? Dentro dessa autoridade para ficar em silêncio. Tiago 5, 7. Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e também as chuvas que encerram a primavera. Verso 8: sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Sabe, meus amados, eu tenho ouvido da parte de Deus uma orientação de falar para a igreja a importância de mantermos acesa em nosso coração a chama da vida eterna. A importância de lembrar ao povo de Deus, que você vai morar no céu, de que o céu é para a sua vida. Porque parece que o povo está impaciente. E nessa impaciência, busca as coisas, busca os benefícios, e isso traz inquietação. Busca resultados, busca soluções. E quando ela não vem, e quando ela não chega, dá um nervoso, dá um desespero, aí vem a ansiedade, aí vem a depressão, aí vem a tristeza, aí vem os problemas. Por quê? Porque perdeu-se a perspectiva de que nós não somos deste mundo, mas que o Senhor preparou o céu, o novo céu, para todos aqueles que creem. Então eu quero dizer para você o seguinte: você terá autoridade para ficar em silêncio quando você declarar para a sua própria alma de que o fim de todas as coisas, a solução para todas as coisas, a resposta para todas as coisas está no novo céu, está na nova terra, está na vida eterna. E de que no mundo você terá aflições, mas você já venceu este mundo. Você não pertence mais a essa terra. Então é preciso que a igreja, é preciso que os pastores, é preciso que a mensagem, ela seja realinhada. Agora uma mensagem não mais visando as coisas deste mundo, as coisas desta terra. Deus sabe de tudo que nós precisamos. Deus sabe do nosso sofrimento. Deus sabe de todas as coisas que nós queremos. E Ele é um Pai que é bom. Mas a solução definitiva e uma solução única que Ele dá para todo o seu povo é a vida eterna. Se você perder a paixão pela vida eterna, a sua paixão será neste mundo. Se você perder a paixão pela vida eterna, nem evangelizar você vai conseguir mais. E a missão vai ser uma loucura. E você vai começar a pensar: eu estou precisando de tanta coisa, e o pastor falando em evangelizar, em falar para os outros, quem precisa sou eu estou cheio de necessidades. Se você perder a perspectiva da vida eterna, você vai dizer: como é que eu vou falar de Jesus para o outro, se eu preciso de casar, se eu preciso de dinheiro, se eu preciso me livrar do processo na justiça, se eu preciso de saúde, se eu preciso, e em última análise você vai calar a sua boca e vai fechar a sua boca, quando na verdade a sua missão é proclamar o Evangelho. Então nessa manhã eu quero trazer uma palavra de exortação para a sua vida. Exortar você a não perder de vista a vida eterna. Você vai morar no céu. O céu é o seu lugar. Você tem a vida eterna. Jesus morreu na cruz para conquistar para você um lugar eterno ao lado dele para sempre nos céus e na eternidade. Então não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Por quê? Porque já foi preparado um lugar para você. E para encerrar, e vamos ler Lamentações,
Vamos ler todos juntos aqui na tela. Na conclusão dessa palavra. Lamentações, capítulo 3, versículo 24. Vamos ler todos juntos aqui na tela, juntos? 1, 2, 3 e já. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Aleluia, aleluia. Amado, não é o pastor quem tem que dizer isso para você. Digo a mim mesmo. Você precisa pregar para você todos os dias da sua vida. Você precisa aprender, ao invés de pregar para os outros, pregar para você. E pregar para você e declarar: a minha porção é o Senhor. A minha parte é o Senhor. O meu quinhão é o Senhor. E isso te dará autoridade para você ficar em silêncio.